à quarta edição do TI Talks, né? No Unilavras. A gente, presencial e online, nós não paramos. E eu preciso reforçar aqui qual é o propósito do Unilavras, que é proporcionar a alegria de aprender para transformar vidas. E nesse sentido de alegria de aprender, a gente traz aqui hoje o Guilherme Timóteo para falar para a gente aí sobre a arte de empreender e inovar, com um dos temas que está em alta aí no mercado, que é a inteligência artificial. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Nós já nos conhecemos há algum tempo, tá? Mas aí é sempre aquela ansiedade inicial aqui de falar com você, de te ouvir e aprender com você. É uma honra estar aqui, te ouvir, e muito obrigado, tá? Fique à vontade aí para compartilhar a sua tela. Pessoal, as regras estão aqui do lado, né? Nós vamos ter aí uma palestra de 45 minutos. Depois que o Guilherme finalizar, a gente abre aí os microfones por 15 minutos para vocês extrair dele aí a experiência, né, sobre inteligência artificial, sobre trabalho como empregado, como empreendedor, tá bom? Então, Guilherme, fica à vontade, tá? Tá certo. Então, pessoal, boa noite a todos que estão aí. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu vou contar, o Frank até já falou assim que para mim adiantar um pouco a história e tal, eu vou contar isso no meio da palestra, eu preparei isso aí direitinho para ficar mais interessante. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai começar a palestra, e aí depois se vocês quiserem colocar dúvida aí no chat, aí como vocês preferirem, tá? Porque às vezes as pessoas esquecem, né, durante a apresentação, ela lembra de uma dúvida, mas aí no final ela acaba esquecendo. Então, se quiser colocando no chat aqui, no final da apresentação a gente responde. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Bom, nós já estamos visualizando, Guilherme. Certo. Então, vamos começar, né? Então, aqui a gente traz para vocês, o tema da palestra hoje é sobre a inteligência artificial e o sucesso do estudante, né? Então, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para a gente prover algum sucesso para o estudante, especialmente para o estudante universitário? E a gente vai falar um pouco também da plataforma de sucesso universitário que está aí. Ô, Guilherme, só um detalhe, tem uma janelinha cinza no canto direito inferior, vê se você consegue minimizar ela. Ok. Do próprio Teams. Certo. Ficou ok agora? Ela ainda está aparecendo ainda. Tá? Engraçado, para mim não aparece. Vamos lá, vamos adiante. Para mim ela ficou aqui embaixo agora. Pode ser, vamos adiante. Certo. Bom, pessoal, então qual que é o roteiro aqui dessa apresentação que eu preparei? Bom, sobre inteligência artificial, porque talvez para vocês aí seja um tema novo, eu não sei. Quando eu estava no 7º período de ciência da computação, para mim era um tema novo, então talvez para vocês seja um novo. Talvez vocês já tenham escutado falar em alguma coisa, alguma rede social, alguma coisa assim, mas eu acho que é interessante eu dar uma introdução. E aí nada melhor de dar uma introdução do que mostrar os grandes projetos que estão para vir aí no futuro, né? Então, até para animar as pessoas, quem sabe, acho que eu vou começar a trabalhar com inteligência artificial também, né? Então, primeiro eu vou dar umas ideias dos projetos do futuro, depois eu vou mostrar para vocês como a IA já está no nosso dia a dia, diversas aplicações que talvez vocês ainda que já estão ao nosso redor, mas talvez vocês nunca tinham percebido que seria inteligência artificial. Vou também falar sobre alguns conceitos básicos, né? E depois eu entro no tema da palestra, que é a inteligência artificial aplicada no processo do sucesso do estudante. Tá? Por último, eu vou colocar alguns desafios de quem trabalha com IA, e aí eu espero que eu assim, seja entusiasta de algum de vocês, e quem sabe alguém de vocês aí que está estudando agora se interesse em começar a trabalhar com IA. E aí eu vou colocar um caminho para vocês começarem, né? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí, o Frank me interrompe a qualquer momento, tá? Combinado.
Ok. Então, vamos começar com as aplicações do futuro. Desculpa, com o que seria inteligência artificial, né? Uma definição. Então, a inteligência artificial é um dos campos da ciência da computação no qual as máquinas são preparadas para realizar tarefas como aprender e raciocinar, assim como os humanos. Então, eu sempre coloco esse cérebro eletrônico aí como um símbolo de que, ok, a gente está pegando uma máquina e essa máquina ela pode ser um dispositivo, ela pode ser um celular, ela pode ser um computador, ela pode ser uma nuvem, alguma coisa na nuvem, ou até mesmo um hardware, qualquer coisa. É um cérebro eletrônico que você vai treinar isso aí como se fosse um humano, né? Então, por isso que ele parece um cérebro todo eletrônico. Então, toda vez que vocês verem isso aqui na apresentação cérebro eletrônico, significa o seguinte, a gente está colocando uma máquina para ela aprender assim como o ser humano aprende, tá? Então, esse é o conceito básico de inteligência artificial. Agora, vamos ver quais são as aplicações do futuro, né, por isso aqui. Não só do futuro, já está acontecendo hoje, tá? Não tem como a gente falar de inteligência artificial sem falar dos carros autônomos, né, por exemplo. Então aqui vocês estão vendo aqui um carro que é o carro autônomo da Uber. Se vocês forem no YouTube e buscarem, pesquisarem sobre carros autônomos, vocês já vão ver aplicações, vocês já vão ver esses carros aqui dirigindo sozinho, lá em São Francisco, na Califórnia e tal, em outros lugares, na China também. Ô, Guilherme, só Oi. um instante. Você está no slide de um carro? Isso. É porque a gente não está vendo. Eu acho que a gente está na apresentação em que você... original do PowerPoint, sabe? Não a versão de apresentação dele. E agora o que vocês estão vendo? Agora nós estamos vendo o carro. Certo. Esse aqui vocês estão vendo também? É que quando eu coloco o slide tela inteira, então vocês não veem? Deixa eu fazer um teste. Exatamente. Isso. Tem que ver nessa tela aqui. Isso, exatamente. A gente está nessa tela aí de inteligência artificial aí. Tá, então eu vou passando por aqui mesmo, tá? Ok. Bom, então o primeiro conceito foi esse aqui. Talvez vocês não viram o que eu falei, o cérebrozinho eletrônico, né? Aqui, ó. Ok? Agora vamos pensar no... Agora vocês estão vendo o carro, pessoal? Estão vendo aí, Frank? Ok. Certo. Então, se vocês estiverem sincronizados, você me fala, Frank, que eu paro aqui, tá? Combinado. Tá, então não tem como a gente pensar em uma aplicação de inteligência artificial sem pensar, por exemplo, no carro autônomo. Então aqui vocês estão vendo o carro da Uber. Se vocês forem no YouTube, igual eu falei, vocês vão ver várias aplicações, vocês vão ver esse carro dirigindo sozinho. Agora vamos pensar assim, nesse carro aí, sem ser um carro autônomo. Como que ele seria, né? Ele seria uma minivan e um carro automático, né? Se o ser humano dirige esse carro, quais são os comandos que o ser humano pode dar para esse carro? Ele pode virar a direção para a esquerda, pode virar a direção para a direita, né, vários ângulos, pode parar, ou ele pode mandar acelerar o carro. Tanto acelerar quanto parar também tem as suas intensidades, né? Mas esse é um comando que o ser humano dá. O que esse carro tem de diferente de um carro convencional? Ele tem essa parte de cima aí que vocês estão vendo, uma parte preta, onde tem uma câmera, né? Essa câmera, ela é uma câmera 360 graus. Ela capta tudo 360 graus em volta dela. Bom, o que essa câmera faz? Basicamente, ela capta a imagem que o carro está captando por essas câmeras aí, né? Então, o que essa câmera faz? Ela busca a imagem e aí a inteligência artificial, que é o cérebrozinho eletrônico que está ali, o que ele vai fazer? Ele vai buscar e identificar a coisa que tem nessa imagem aí. Então, ele vai identificar o que é o carro, o que é um caminhão, o que é um sinal de trânsito, o que é um pedestre, o que é um carro da polícia, por exemplo, né? E aí, baseado no que ele identificou, né, aí ele toma as ações. Então, se ele vê um pedestre na frente, ele para. Se ele vê um sinal vermelho, ele para. Se ele vê um sinal verde, ele continua. Então, ele vai dando esses comandos que o ser humano dá. Então, qual
que é a diferença disso? Aí dentro desse carro aí, em algum lugar, tem um software que é nada mais do que um cérebrozinho eletrônico, igual eu mostrei para vocês antes, que foi treinado para identificar essas imagens e para tomar ações como se um ser humano tivesse tomado, né? Então, inicialmente, esse carro aí, ele vai rodar com um ser humano, o ser humano vai dirigir e o carro vai aprender o que o ser humano está fazendo. Então, quando o ser humano vê um sinal, ele para. Quando o ser humano vê o sinal verde, ele continua, né? E assim por diante. Ele vai aprendendo com todas as ações que o ser humano está aprendendo. Ok? Bom, então se a gente tem carro autônomo, né, se a gente tem essa possibilidade de ter carro autônomo que dirige sozinho, a gente tem também outras aplicações. A gente tem aqui os veículos autônomos. Então repare, por exemplo, esse trator. Vocês estão vendo aqui uma diferença do trator convencional? Ele não tem motorista, né? Veja bem. Então isso aqui, por exemplo, é o sonho do meu pai, que é um produtor rural. Ele colocar o trator e falar assim, trator, pulveriza a lavoura durante a noite. E aí você imagina que o trator fica lá a noite inteira pulverizando a lavoura, na hora que ele chegar lá já está tudo pronto, né? Outro exemplo de inteligência artificial aqui, a gente tem as entregas, né? Isso aqui são drones da Amazon, que já existem que já funcionam lá no Vale do Silício, onde ele leva a embalagem, né? Então ele sai do depósito da Amazon e vai direto para um prédio, né, intermediário, onde essa mercadoria vai ser coletada por uma pessoa e depois levada para um lugar próximo, né? Mas isso aqui já agiliza bastante a entrega. Então isso aqui, no futuro, eu acredito um enxame de abelhas nas nossas cabeças lá, levando mercadoria para tudo quanto é lugar. Nós também temos inteligência artificial aplicada a drones aqui. Veja bem, isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que está soltando um míssil, na verdade é um drone, né? Apesar de ser um pouco diferente, não tem piloto isso aqui, é autônomo. Então também já é utilizado para operações de guerra. E aqui também vocês veem um caminhãozão desse aqui. Eu fiz questão de colocar esse caminhão, porque eu fui da área de mineração, então achei interessante colocar isso aqui. Na minha época, os caminhões tinham uma cabine aqui onde ia um motorista. Mas vocês podem ver que esse caminhão autônomo aí, ele não tem nenhuma cabine, ele dirige totalmente sozinho. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse caminhão aí, gente, um caminhão desse aí transporta 400 toneladas de minério, no caso, né? 400 toneladas são 8 Scanias, né? Então você imagina o que é 8 Scanias em cima disso aí. Repara só o tamanho dessa roda desse caminhão. É mais ou menos metade, uma pessoa bate na metade da roda desse caminhão, né? Então eu coloquei porque faz parte também assim, da minha trajetória. Eu trabalhei muito tempo com mineração. E chegou também na mineração com esses caminhões autônomos. Vamos continuar com as aplicações. Por exemplo, a gente tem também na saúde. Olha como a inteligência artificial pode ajudar na saúde. Aqui no meu lado esquerdo você tem várias imagens, né, de exames médicos. Então, como que a IA pode ajudar aqui? Ela pode ajudar a detectar doenças. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, com a minha sogra. Ela foi no hospital e ela estava sentindo falta de ar, foi no hospital, eles tiraram uma radiografia parecida com essa aí que vocês estão vendo, e lá o médico ele não conseguiu perceber que havia alguma coisa lá diferente, né? Pode ser um problema, sei lá, às vezes de visão do médico, pode ser algum reflexo na lente do óculos dele, alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu detectar. Ele deu o antiviral para minha sogra, ela foi embora e tal. Passou 3 dias, ela começou a passar muito mal. E aí, quando voltou para o hospital, eles fizeram uma nova radiografia e o pulmão já estava todo tomado, né? Se existisse a inteligência artificial para detectar isso aí, possivelmente ela já teria detectado com uma acurácia melhor do que a do médico e ela não teria passado esse sufoco, porque realmente ela chegou até a correr risco de vida, né? Então essa questão de exames médicos, às vezes são detalhes muito pequenos que um ser humano ele passa despercebido, mas para a inteligência artificial não passaria.
né? Outro exemplo seriam os robôs que operam, né? Esses robôs, eles operam e aprendem a fazer a cirurgia com os médicos. Só que qual que é a vantagem desses robôs? Eles têm uma precisão muito maior. Porque o médico, por mais que ele seja um bom médico, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a sensibilidade nas mãos, né? Vai começando a tremer e tal. E esses robôs conseguem fazer cortes precisos, que evitam hemorragias e uma série de outras coisas, né? Então, isso aqui também já existe na prática, tá? Outra coisa que a gente pode pensar da inteligência artificial é utilizar a inteligência artificial para resolução de processos jurídicos. Então, aqui você tem esse robô aqui que parece um advogado, né? Um juiz, né? E aí a gente tem um monte de processos aqui. Quem já passou por processo na justiça sabe como é lenta essa justiça no Brasil, né? Então, por exemplo, se você, sei lá, você compra uma terra lá, aí alguém invade a sua terra. É claro que se a pessoa invadiu sua terra, ela está errada, mas até você conseguir um processo judicial, para você conseguir tirar a pessoa de lá, talvez você demore 2, 3 anos, esse processo vai ficar engavetado lá e tal. Para depois alguém chegar e falar assim, não, realmente, se ele invadiu sua terra, ele está errado, né? Então, é um processo que fica lá arquivado e demora muito tempo para a sociedade, isso é muito ruim. Essa questão de robôs advogados, isso já é realidade aqui nos escritórios de São Paulo, tá? Isso aqui, processos mais simples, esses processos aí de danos morais, essas coisas mais fáceis de fazer, contratos assim mais simples, já são feitos por esses robôs, né? Eles são treinados a interpretar os contratos e eles mesmos tomam a jurisdição do contrato, com a acurácia melhor do que o ser humano. Acredite se quiser, isso já acontece, tá? Agora vamos pensar no nosso dia a dia. Vamos pegar alguns exemplos de inteligência artificial que a gente vê já hoje. Por exemplo, o assistente de voz. Quando você chega e fala aquele, ok, Google, qual é o melhor caminho daqui da minha casa até a Unilavras? Né? E aí o Google, ele entende o que você falou e aí te retorna o melhor caminho. Isso aí, esse assistente de voz, ele precisou ser treinado durante anos pelo Google, né? Porque ele precisa, cada pessoa fala de um jeito, cada pessoa tem um sotaque e tal, e mesmo assim ele consegue entender o que você está falando. Não só em português, o inglês também tem um sotaque inglês diferente, tem um sotaque espanhol, cada região fala de um jeito, né? Então ele precisou, dentro desse assistente, dentro do seu celular, tem um cérebrozinho eletrônico que foi treinado, né? Várias pessoas foram falando e ele foi sendo treinado, escutando as palavras. Tem um cérebrozinho lá que vai conseguir interpretar o que você está falando. Muitas pessoas falam, isso aqui é automático do celular. Não, na verdade não é automático. Existe um cérebrozinho lá que foi treinado para isso. Outro exemplo, as recomendações que você vê no Netflix. Isso também é um exemplo de inteligência artificial. O Netflix, o que ele quer? Ele quer que você chegue em casa e você já abre a tela do Netflix e já tem aqueles filmes dos seus sonhos. É isso que é o objetivo deles. Ele não quer que você chegue e fale, eu ainda vou procurar meu filme porque isso dá trabalho, né? E você está no Netflix para se divertir, não é para trabalhar. Então aí ele busca diariamente melhorar o seu algoritmo para te recomendar o filme melhor. E aí ele vai aprendendo com isso, né? Se ele te indicou o filme, você clicou, e aí você assistiu o filme, significa que aquela recomendação para ele possivelmente foi uma boa recomendação. E aí ele vai começar a aprender não só com você, com os filmes que você está selecionando, mas também com as pessoas que são parecidas com você. Então está ali diariamente aprendendo como funciona todo o processo. Outro exemplo de inteligência artificial que a gente já utiliza é previsão. Né? Então isso aí todo mundo tem no seu celular hoje lá a previsão do tempo informando, pelo menos a semana, né? Pelo menos a previsão da semana inteira. Outro exemplo é questão de selfies. Você tira uma selfie, aí tem lá o modo embelezador do celular. Isso aí é um cérebrozinho eletrônico que tem lá no seu celular que foi treinado para fazer com que ele colocasse a imagem de um jeito que as pessoas achem mais bonito.
né? Então ele foi treinado para entender o que é mais bonito para o ser humano. E aí ele tira a foto, ele vai pegar a tonalidade da pele, o fundo, toda a iluminação, ele vai fazer todo um trabalho para a pessoa parecer mais bonita, ou seja, que for mais agradável para a pessoa que estiver vendo a foto, né? Então esses aqui são os exemplos que a gente já usa, que já funcionam, que todo mundo conhece e que utiliza inteligência artificial, né? Agora, vamos pensar o seguinte, o que todos esses exemplos têm em comum? Que a gente mostrou aí, seja na saúde, seja nas questões legais, seja no nosso dia a dia. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o que a gente chama de treinamento supervisionado, né? Esse é um conceito da inteligência artificial. Aqui eu já estou entrando um pouco mais em detalhes de alguns conceitos que a gente precisa entender, que é o conceito de aprendizagem supervisionada, né? O que significa isso? Você lembra do cérebro eletrônico? O que a gente faz? A gente apresenta para esse cérebro eletrônico exemplos reais de situações que já ocorreram e também os resultados. Então a gente tem que saber o que aconteceu, qual foi o resultado. Então vamos pensar, por exemplo, no exemplo do exame médico. Eu tenho vários exames lá que foram coletados num hospital. E aí eu sei que cada exame é o que aconteceu pelo diagnóstico do médico. Então eu pego esse raio-x aqui, esse raio-x representa o quê? Pneumonia. Então esse aqui é o diagnóstico. Esse outro raio-x aqui, isso aqui já é uma bronquite. Aí você coloca lá o resultado. Então o que você faz? Você pega esses exemplos e você passa isso para o cérebro eletrônico, indicando cada um desses detalhes, né? E aí o cérebro eletrônico ele vai ser treinado. Depois, o que acontece? Depois, você vai pegar exemplos novos, então. Você pega toda a base de exames do hospital, sei lá, você tem lá 50 mil exames, aí você joga isso dentro do cérebro eletrônico. E aí, quando chega um paciente novo, ele faz o raio-x. Aí é uma nova situação, aí você passa para o cérebro eletrônico. Cérebro eletrônico, baseado em tudo que você aprendeu, nesses 50 mil exames que você aprendeu, o que seria esse exame desse novo paciente? E aí ele te fala, olha, esse exame desse novo paciente tem 90% de chances de ser uma pneumonia. Então, isso aí é super importante para evitar o que aconteceu lá com a minha sogra. Se tivesse um algoritmo que eu alertasse o médico, olha, isso aí tem 90% de chance de ser pneumonia, e circulasse a área onde ele achou que pode ser pneumonia, o médico iria olhar com mais cuidado, né? E talvez a minha sogra não teria passado o aperto que ela passou lá no hospital, né? Então, isso é a aprendizagem supervisionada. Você passa exemplos, o cérebro aprende e depois ele aplica isso a novas situações que vão surgindo à medida do tempo, né? Agora, se eu não souber, tiver os exemplos, aí tem um exemplo que eu acho fantástico, a aprendizagem não supervisionada, né? Nesse caso, eu não sei o que aconteceu. Eu tenho os dados brutos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que esses dados brutos aí, né, no eixo X, seja a idade e no eixo X, no Y, seja o salário. E aí você plotou esses dados aqui. Você não sabe o que é, você só sabe isso. Cada pontinho como se fosse uma pessoa, e se você projetar isso no plano, você tem o salário e a idade da pessoa. Aí você chega para o cérebro e fala assim, cérebro eletrônico, eu tenho esses dados aqui. Classifica para mim aí em 3 grupos. Aí ele vai classificar para você, igual está aqui um exemplo aqui. Aí ele classifica, olha, classifiquei para você um grupo azul, um grupo de pessoas vermelho aqui, um vermelho e um verde. Aí você fala, Guilherme, mas espera aí, para que serve isso aí, cara? O que adianta ele classificar? Bom, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Quando eu estava empreendendo lá em 2012, 2013, mais ou menos, eu tinha uma solução e o que acontecia? Eu tinha era um software, ainda não existia essa questão de nuvem, ainda era muito recente aqui no Brasil. Era um software que você precisava baixar o software, né? Então, para mim, nas minhas campanhas de marketing, o interessante para mim era que a pessoa entrasse no meu site, lá no site, e baixasse o software para fazer um trial. Aquele modelo antigo ainda de software, né?
Bom, aí o que aconteceu? Eu estava investindo em marketing no Facebook, no LinkedIn e no Google AdWords para trazer as pessoas para o meu site. E aí eu tinha um custo, pessoal, de mais ou menos uns R$10 por download. Era um custo muito alto. Então eu pagava, porque o que acontecia? As pessoas entravam no meu site e não fazia nada. Tinha muita gente que entrava e fazia nada, tinha muita gente que entrava, clicava em alguns links e não fazia o download. Então, ou seja, naquela campanha de marketing, eu não estava conseguindo atingir meu objetivo. E pouquíssimas pessoas faziam o download. Então, por isso eu pagava, apesar de eu pagar menos no clique no Facebook, no LinkedIn, no Google AdWords, mas para mim, para o meu resultado, eu pagava R$10 para cada download. Então era muito caro para mim na época. Aí eu falei, me dá eu não tinha insight nenhum. Aí o que aconteceu? Eu peguei os dados brutos, que eram dados do log, né? Então falava, a pessoa entrou tal dia, ela fez esse cenário, ela entrou no site ou ela saiu, ela entrou no site, clicou em um determinado link, depois ela foi continuando e tal. Eu criei aqui os dados brutos mais ou menos igual está aqui no lado esquerdo aqui. E falei para o cérebro eletrônico, cérebro, me mostra aí o que tem nesse negócio. Aí o cérebro classificou para mim, e eu, na verdade, eu lembro certinho, eu mandei classificar em 4 grupos. Falei, classifica para mim esses dados em 4 grupos. Aí ele foi lá e classificou. Aí depois que ele classifica, gente, você tem que ir lá e ver cada grupo que ele classificou, e aí você tem que fazer uma análise, você tem que interpretar por que ele classificou, você que tem que descobrir. Esse cérebro eletrônico, ele funciona de um jeito que talvez o ser humano não entenda. Então você tem que pegar esses dados aqui, e você tem que ir passo a passo. Vamos ver o que esse grupo aqui tem em comum. Então, por exemplo, o que o grupo azul tem em comum, o que o grupo verde tem em comum. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que ele classificou um grupo das pessoas que entravam no site e não fazia nada. Então, quer dizer, esse aí é o pior caso para mim, porque eu paguei para essa pessoa clicar no link lá do patrocinado do Facebook, no patrocinado do LinkedIn, e ela entrou no meu site e não fez nada. Então eu paguei e não tive retorno nenhum. Então tinha esse grupo aí que era um bom grupo. Mas tinha um grupo lá, que era um grupo até pequeno, que me chamou muita atenção. Eu falei, por que esse grupo está fazendo aqui? E olha o que ele descobriu. Quando a pessoa entrava no meu site e ela acessava a seção de vídeos, de vídeos de treinamento, tinha um vídeo de treinamento lá que era previsão do futuro. Aí, quando a pessoa clicava nesse vídeo, a maioria das pessoas que clicavam nesse vídeo fazia o download. Aí, ele me identificou isso como um grupo, ele isolou para mim, e eu interpretei e falei, olha que interessante, né? A maioria das pessoas que vê esse vídeo, ela faz download. O que eu fiz? Peguei esse vídeo, coloquei na primeira página. Aí o que aconteceu? Aquele custo meu, que era de R$10 por download, passou para R$4 por download, né? Por quê? Porque a pessoa entrava na página principal e ela via aquele vídeo da previsão do futuro, ela achava interessante e fazia o download. Então, eu não ia conseguir descobrir isso sozinho. Eu coloquei com essa aprendizagem não supervisionada. Foi um exemplo que eu tenho de prático para expor para vocês. Mas isso aqui também é muito utilizado em segmentação de marketing, né, de mercado. Então, as pessoas, para identificar quais os perfis de cliente, então, enfim, isso aqui é muito utilizado nesse sentido. Achei interessante colocar um exemplo que aconteceu comigo mesmo, né, e que me deu muito resultado. Eu fiquei muito satisfeito porque baixou meu custo 60%, né, então foi uma coisa muito boa para mim na época lá, né. Bom, mas aí vocês devem estar pensando assim, nossa, esse negócio aí deve ser muito difícil. Isso aí deve ser complicadíssimo fazer um treinamento desse aí e tal. Aí, olha só, eu coloquei aqui um slide para vocês. Já que o pessoal é de TI, eu coloquei um pouco mais técnico, uma linguagem um pouco mais técnica. Existe uma plataforma, uma ferramenta que se chama Python, né? Não sei se vocês conhecem, depois eu vou colocar para direitinho para vocês aí no final. Pode dar um zoom aí no slide, por favor? Ah, tá. Melhorou, pessoal? Ok. Aí, ótimo. Pois é, eu falei, vou colocar um código aqui, porque todo mundo pensa, nossa, mas deve ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né?
Mas se você usar o Python, por exemplo, o treinamento do código vai se resumir a pouquíssimas linhas de código. Aí eu coloquei 2 exemplos de treinamento, né? Um treinamento supervisionado, que é aquele que eu falei para vocês, você passa o exemplo para o cérebro eletrônico treina e depois ele fala para você o que é as situações novas. Ele faz a previsão das situações novas. E o treinamento não supervisionado, que é aquele que você passa para o cérebro e fala, cérebro, eu não sei o que tem aqui, me mostra o caminho, né? Coloquei 2 algoritmos muito famosos. Um algoritmo de treinamento supervisionado é o Logistic Regression, né? Regressão logística. Então, olha só, aqui na verdade nem precisava ter essa primeira linha, que é só uma importação do modelo, tá? Basicamente, para você fazer uma regressão logística no Python, você vai declarar lá Logistic Regression, e aí você coloca 2 parâmetros aqui, não vou entrar em detalhes aqui, porque não é do objetivo da palestra, mas basicamente, posso falar, por exemplo, esse parâmetro C aí, ele significa o seguinte, o que acontece? Muitas vezes, você treina o algoritmo, e aí ele fica viciado naquele treinamento e depois, quando vem os novos exemplos, ele não tem boa performance. Então, esse parâmetro aí é só para você regularizar o algoritmo, tá? Isso aí teria que ter outro para eu explicar para vocês com mais calma, tá? Mas, basicamente, são parâmetros que já são padrões, né? Então, você clica ali, declara a sua regressão logística e no segundo comando, o que você vai fazer? Você vai dar um lr.fit e aí você passa o xtrain. O que é xtrain? Xtrain, na verdade, é uma matriz. Então, vamos, por exemplo, treinar o seguinte. Vamos supor que eu quero saber se a pessoa é bom ou mau pagador. Aí você sabe a idade da pessoa, o emprego, qual que é a cidade e tal. Cada seria uma coluna dessa matriz. E cada linha seria uma pessoa diferente. Então, basicamente, você passa uma matriz, né, com atributos e linhas para essa matriz. E depois, nesse y você passa o resultado, né? Então, ou seja, na primeira linha, essa primeira pessoa é um bom pagador. A segunda linha, a segunda pessoa, também é um bom pagador. Mas essa terceira pessoa aqui, não, é mau pagador. Você vai passando para ela os resultados. Então, depois que ele aprende, ó, isso aqui são as características, esse aqui são os resultados, ele junta as duas coisas e cria o cérebrozinho eletrônico, tudo automático para vocês. Tá vendo? Não tem nada de dificuldade. Depois que ele criou o cérebro eletrônico, o que ele faz? Aí você pode fazer o predict, né? Você pode pegar e prever com os exemplos novos. Aí esses x-test values aí são exemplos que não conheceu no treinamento. Tanto é que você tem aqui x-train no treinamento e aqui x-test. São exemplos diferentes, né? E aí ele te fala, nesses testes, se ele é bom pagador ou mau pagador, nesse exemplo que eu falei. Agora, outro exemplo. Caminhos. Vamos voltar aqui no slide anterior. É mais ou menos o que você tem isso aqui, ó. Você tem esses dados brutos. Se você passar isso por caminhos, você fala assim, caminhos, eu quero 3 grupos. Então, como é que você faria isso aqui no comando? Ó, isso aqui, ó. Caminhos, aqui, ó. No caso aqui, ele colocou 2, né? Ele fala caminhos e o número de clusters, que aí no caso é 2, nesse exemplo anterior seria 3. Depois você faz só para ele o seguinte, caminhos, aí você põe fit e qual que é os dados. Aí, nesse caso aqui, como a gente falou que era idade e salário, seria uma matriz com 2 colunas, né? E cada linha sendo os pontos que a gente viu ali anteriormente. Depois, para você saber como ele classifica, basta você dar um predict na matriz, que aí você vai ter os labels, né? E esses labels seriam o seguinte, seria esses pontinhos. Então, por exemplo, o label 1 seria o azul, label 2 seria o verde, e label 3 seria o vermelho. Então, ele classificaria aqueles dados ali com os labels dele. Aí, aquele detalhe que eu falei, você vai ter que entender por que ele classificou daquele jeito. Ele vai te dar 3 grupos lá, mas você tem que pegar esse grupo e ir lá e verificar, fazer várias análises para você entender por que ele colocou lá, igual eu consegui descobrir essa questão do download aí, né? Bom, se eu estiver indo rápido, pessoal, vocês vão falando aí que eu diminuo aqui. Agora, eu vou aproveitar então até a deixa do Frank e falar um pouco da minha trajetória, né? Eu achei interessante colocar aqui, deixa eu voltar o zoom aqui. Guilherme, enquanto você mostrava Python aí, os alunos do segundo período estão estudando Python em estrutura de dados.
estudarem algoritmos e programação com o professor Elias e estrutura de dados comigo. Aí me ocorreu aqui, imagina fazer tudo isso aí que você fez aí em Python, aí em C, hein? Nossa, cara, aí... Ó, É, olha aí, pessoal, só o jeito que ele balançou a cabeça aí, vocês já viram aí, ó. Para a é, esquerda e para a direita. Né? é, O Python veio para facilitar esse tipo de desenvolvimento, né? Eu sempre comento isso com os alunos, a simplicidade que é. é, Beleza, pode ir adiante aí. é. Na verdade, né, Frank, se a gente fosse fazer isso aqui em C, talvez existiriam bibliotecas lá que já implementam esse algoritmo de regressão logística, né? Que, por sinal, gente, muitas pessoas acham que esse algoritmo é coisa nova, né? Mas, na verdade, esse algoritmo aí é da década de 60, né? Muitos pesquisadores na década de 60, mestrado, doutorado, eles fizeram esse algoritmo lá nas dissertações, nas teses deles. Só que o que acontecia? Eles tinham que fazer a folha de cálculo manual, que não existiam computadores, nem máquinas, nem dispositivos, não existia nada para ele conseguir simular isso que a gente faz hoje. Então, são algoritmos que já são velhos conhecidos de quem trabalha com estatística, quem trabalha com ciência da computação, né? Agora, olha que interessante, até me veio uma coisa na cabeça aqui. Então, isso aqui foi da década de 70, né? E a gente está conseguindo aplicar agora, mais quando a gente conseguiu os computadores. Imagina também, gente, os algoritmos quânticos. Tem um monte de trabalho, de doutorado, de mestrado agora, pessoas criando algoritmos quânticos agora. Só que eles não conseguem equipamento para simular o algoritmo. Né? Eles vão ter o computador quântico só 2030, 2035. Então você imagina, é a mesma situação desse pessoal aí de estatística que criou o Logistic Regression, por exemplo. Ele teve uma sacada interessantíssima, né? E ele só conseguiu ver o resultado 50 anos, 70 anos depois. É até cruel com o cientista, né? Mas infelizmente isso acontece. É a mesma coisa que está acontecendo com o cientista o cientista que está produzindo algoritmos quânticos. Ele só vai conseguir ver o resultado dele daqui talvez 30 anos, né? Então é um pouco cruel, mas faz parte da ciência, né? Agora, pessoal, deixa eu contar então um pouquinho para vocês da minha trajetória aí com os projetos de inteligência artificial. Então, como eu comentei no início, né, não sei se vocês viram lá, em 1999 foi o meu primeiro contato com a artificial. Foi a disciplina do 7º período lá de computação. Eu apaixonei pelo negócio. Falei, nossa, esse negócio eu quero trabalhar com isso. E já na graduação, lá na UFLA, o meu trabalho de conclusão de curso foi o gerador de horário escolar. Pessoal, pergunta para alguém de secretaria acadêmica, né, o que é fazer um horário escolar. Né? Porque você encaixa um professor, desencaixa outro. Aí você encaixa dois professores, aí a grade do aluno fica cheia de janela. Então é uma combinação que na época lá, depois eu até continuei esse tema no meu mestrado. Quando eu calculei no meu mestrado, eu tinha um exemplo real lá de uma escola. Se eu tivesse calculado todas as possibilidades desse grade horária da escola, eu demoraria a idade do universo com a máquina que eu tinha para simular todos os casos. Então, a inteligência artificial, ela fez com que eu conseguisse criar um problema que ele é não polinomial em tempo polinomial, né? Então, isso aí eu achei muito interessante essa parte. Depois, eu fui para o mercado, né? Aí eu fui para o mercado trabalhar com a mineração. E aí eu criei aqui desenvolvi um algoritmo do zero de otimização de roteamento de caminhões e minerações. Né? Na época era uma startup ainda, que era até um professor, não sei se foi o professor do Frank, mas meu professor ele criou uma empresa que tinha um software lá de caminhão, e essa parte de otimização de roteamento eu desenvolvia lá a versão em 2003. Basicamente, um caminhão ele tem o que ele fazia era dar o despacho do caminhão, né? Então, aquele caminhãozão que a gente viu no slide anterior lá, esse caminhão chega, você vai para qual lugar, né? E aí ele tinha que manter a qualidade, tinha que maximizar a produtividade e não deixar o caminhão ficar em fila, porque a escavadeira demora um tempo para carregar aquele caminhão. Então, se ele ficar em fila, está gastando um combustível muito grande ali, né? Depois, em 2009, eu fiz um trabalho para vendas de contrato de mineração.
Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um caminhão hoje que sai lá do interior de Goiás, vamos falar uma cidade, Barro Alto, interior de Goiás, níquel, ele transporta níquel. Ele sai de Barro Alto, só que ele é vendido para a China, para a Índia, para o Oriente Médio e tal. Se ele sair de Barro Alto hoje, esse material, ele só vai chegar lá na Índia, na China, daqui a 2 meses. Só que daqui a 2 meses, muita coisa mudou. O preço do minério mudou, o peso do minério mudou, porque ele vai perdendo umidade, ou pode tomar uma chuva no meio do caminho. A qualidade que foi apurada lá na origem muda na hora que chega lá, porque ele vai contaminando com o que tem no ar e tal, no próprio caminhão. Então, vocês imaginam, isso é um caminhão. Agora, vocês imaginam uma operação da Vale, por exemplo, que tem um navio, tem 8 navios por dia. Cada navio desse são 250 mil toneladas. 250 mil toneladas representam mais ou menos 5 mil Scanias. Então, a gente está falando de 40 mil Scanias saindo todo dia. Então, essa previsão de venda, o que ela fazia? Olha, baseado em tudo que você estudou, nessa questão de perda de material, nessa questão de preço que é flutuante, né, em bolsa de valor, nessa questão de todo esse trajeto, tudo que você aprendeu aí, faz para mim a previsão do que eu vou faturar no mês que vem, no próximo mês, no mês subsequente e assim por diante. Essa previsão era tão importante que era a base para a mineração, saber se ela ia conseguir manter os investimentos dela, se ela ia conseguir manter a operação, para ela ver se ela precisava pedir crédito e tal. Então foi um trabalho extremamente complexo e a inteligência artificial ajudou muito esse caso aí. Depois, gente, passou, essa aqui é a minha fase como funcionário, como colaborador. Depois eu tenho a parte de empreendedor, né? Então, igual eu falei para vocês, eu tinha uma ferramenta lá que eu desenvolvi de Self-Service BI, e aí nessa ferramenta eu apliquei aqui um conceito de algoritmo de inteligência artificial Self-Service, né? Que era aquele algoritmo de previsão de futuro que eu falei para vocês, que fez sucesso lá para a pessoa fazer o download. Na verdade, era um algoritmo, era um cérebrozinho eletrônico, que a pessoa ia lá e só arrastava, né? Então, ela tinha um faturamento dela por mês e por ano, e aí depois ela pegava e só clicava no botão lá, como se fosse o cérebrozinho, e o cérebrozinho mandava para ela, olha, baseado no que você faturou no passado, você tende a faturar isso aqui no futuro. Então, isso aí fez um sucesso, né? As pessoas, principalmente a pessoa, quando já tinha um sistema de gestão na empresa, eles pegavam as notas fiscais emitidas de venda, ia lá, buscava a nota fiscal e colocava o cérebrozinho lá e ele já projetava o futuro para a pessoa, né? E por último, cheguei aqui agora aonde a gente está nesse momento, né? Que é a detecção de alunos, utilizar a inteligência artificial para detectar alunos com potenciais problemas em sua trajetória, que é o que eu vou explicar para vocês agora com um pouco mais de detalhe aqui no próximo slide. Bom, o objetivo aqui qual que é? Quando o aluno, gente, desiste de um curso, né? Quem já trabalhou com universidade sabe disso. O aluno ele não chega assim, eu acordei hoje, vou desistir. Não é assim. Na verdade, essa desistência ela faz parte de um processo, né? Começa lá no primeiro período, aí o aluno já começa a ser reprovado, aí ele já começa a aumentar a carga, né, em relação à turma dele, depois ele tem outra reprovação, e ele começa a se sentir mal, porque os alunos, os colegas dele estão indo bem e ele não e tal, e aí ele acaba que, aí começa talvez, não se deu bem com algum professor, alguma coisa assim, e aí esse aluno ele vai ficando desanimado, e de repente ele desiste, né? Então é um processo que vem durante várias etapas, né? Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta detectar, e esse aluno que ele vai ficando desmotivado, ele começa a dar sinais, né? Então, a inteligência artificial ela tenta detectar esses sinais para dar a chance da instituição, né, ajudar esse aluno. Que às vezes a disciplina que ele tem ali, ele reprovou em 2 disciplinas e está muito pesado, talvez um coordenador pode ajudar ele falando, olha, tá vendo essa disciplina aqui? Vamos deixar ela para o próximo semestre, porque você está muito atarefado aqui agora e tal. Então, é para dar a chance de recuperar esse aluno, né? Porque senão esse aluno ele vai acabar desistindo mesmo, e aí é a que faz a diferença, né? De ter um curso superior e não ter. Isso faz muita diferença para a pessoa. E às vezes por um motivo que é fácil de contornar.
E é isso que a gente tenta fazer aqui. Vamos ver como é que funciona, então, essa parte de inteligência artificial. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem direitinho. Isso. Eu criei aqui como se fosse um infográfico, tá? Para a gente ver como é que funciona um algoritmo em termos gerais, né? Como é que funciona um algoritmo de inteligência artificial. Então, primeiramente aqui, nós temos a preparação dos dados. Aí você tem todos os alunos que estão aqui, né, da instituição. Esses alunos, eles têm características, né? Cada aluno faz um curso, tem os dados de perfil, que é idade, se ele qual que é o sexo e tal, dados financeiros, como que a pessoa está pagando, frequência escolar, ele está faltando de aula, ele está vindo certinho todos os dias, como é que é o desempenho dele, ele está com muitas reprovações, ele tem notas boas e tal, e outras características aqui, talvez características socioeconômicas, enfim, o que a instituição tiver, a gente pode considerar como característica. Então, todos os alunos têm essas informações aí, tem uma característica diferente. O que a gente faz no algoritmo? A gente primeiro separa esses alunos em 3 conjuntos. O conjunto dos alunos formados, dos desistentes e dos matriculados, né? Aí, separa em 3 conjuntos. Cada bolinha dessa azul aqui significa um aluno. E cada bolinha tem a sua característica. Esse aqui é do curso tal, ele tem tantos anos, entrou na faculdade com tantos anos, ele teve esse comportamento de pagamento, ele veio na aula tudo direitinho, não faltou as aulas e tal, teve um desempenho muito bom, então tem todas as características desses alunos. Depois, temos alunos desistentes. Aí tem as características desse aluno. Vocês concordam que desses 2 casos aqui, eu já sei o resultado. Eu já sei o resultado da trajetória. Então, o aluno se formou, ele começou, fez o curso até o final, ele se formou. E ele tem essas características. Nesse caso aqui, o aluno, ele começou o curso, mas no meio do caminho ele parou. Então, quer dizer, ali ele é considerado um desistente. Ele também tem as características dele. Nesse caso aqui, eu já sei o que aconteceu, né? Eu já sei o processo. Agora, com os matriculados, eu não sei, porque os matriculados estão ali estudando, eu não sei se eles vão desistir ou se eles vão se formar. Então, o que eu vou fazer? Vou passar para a inteligência artificial o seguinte, olha, pega esses 2 conjuntos aí, né, de formados e desistentes, junta para mim, cria a união dos conjuntos, mistura eles, né, mistura esses vários alunos aqui. Agora eu vou fazer um sorteio. Desse conjunto final que saiu misturado aí, eu vou fazer um sorteio. 80% desses conjuntos aqui vai para esse conjunto que a gente chama de conjunto de treinamento. E 20% vai para esse conjunto de teste. Por quê? Porque esses 80% aqui vão ser passados para o cérebro eletrônico, para treinar ele, né? E aí, para mim ter certeza que o cérebro eletrônico está funcionando, eu tenho que ter alguns exemplos que eu não passei para ele. Porque senão eu posso fazer um cérebro eletrônico viciado só nesses casos aqui, né? Então, o que acontece? Eu passo 80% para o treinamento, 20% para os testes. Treinei aqui o cérebro eletrônico, agora eu faço, será que está funcionando? Aí eu venho para a parte dos testes. Então, gente, o conjunto de teste que é esse aqui, que é os 20%, eu não passei para o treinamento do cérebro eletrônico. Mas eu sei o resultado, né? Eu sei se o aluno se formou ou sei se ele desistiu. Aí eu passo para o cérebro eletrônico e meço, faço uma métrica de desempenho. Eu meço para ver se o cérebro eletrônico realmente ele está adivinhando ou não, né? E aí, um exemplo de métrica, por exemplo, a inteligência artificial acertou 80% dos casos apresentados no conjunto de teste. Opa, então quer dizer que está funcionando meu cérebro eletrônico. Depois que eu tenho certeza que ele está funcionando, aí o que eu faço? Venho fazer a previsão. Aí eu volto lá nos alunos matriculados e falo, esse aluno matriculado aqui, cérebro eletrônico, as características que ele tem, ele está mais parecido com um aluno que se formou ou mais parecido com um aluno que desistiu? Aí o cérebro eletrônico processa aqui e retorna para você 85% de chances dele estar mais parecido com o desistente, né? Porque tem 85% de chance de ser um desistente. Aí fala, e esse aluno aqui, cérebro eletrônico? Olha, esse aluno aí, ele tem 75% de chances de ser um aluno formado, né? Então, quer dizer, ele vai permanecer no curso.
E esse aqui, 92%. Quer dizer, esse aqui tem muitas características de uma pessoa que se formou. Agora, esse último aqui tem 55% de chance de permanecer. Esse aqui é um caso que está no meio do caminho. Né? A inteligência, ele falou, olha, ele está muito parecido com os dois, né? A característica dele. Então, não tem como eu saber. Então, nesse caso aqui, a gente basicamente ignora o que o cérebro falou, porque 55% de chance é quase que jogar uma moeda para cima, né? Você joga a moeda para cima e fala, esse aqui vai sair, esse aqui vai continuar, então é uma probabilidade muito baixa, né, para a gente apurar resultados. Mas basicamente o que a gente faz é isso. E aí, quando a gente tem essa visão de que esse aluno está mais parecido aqui com quem desistiu, aí talvez a gente pode pegar para a instituição e falar, olha, presta atenção nesse aluno aqui, que esse aluno aqui, ele está muito parecido com quem desistiu. Talvez ele esteja precisando de algum apoio. E aí a gente faz a atuação do caso, né? Então, basicamente, o que a instituição, que o algoritmo de inteligência artificial faz para ajudar é isso aí. Ele tenta enxergar coisas que o ser humano não está enxergando, né? Aí vocês perguntam, mas Guilherme, será que só isso aí resolve então o problema? Claro que não. Né? Então aí a gente tem aqui toda uma plataforma para fazer isso aí. Deixa eu voltar aqui para você. Aí a gente precisou criar o que a gente chama de plataforma sucesso universitário. Aquela parte da inteligência artificial que eu falei anteriormente, ela está basicamente aqui, ó, nos dados da instituição. Ela é uma parte só. Mas eu também tenho outros dados que eu não preciso de inteligência artificial. Né? Tem coisas, características que são determinísticas. Eu não preciso colocar toda uma inteligência para saber isso. Né? Então, o que eu puder utilizar de informação de dados da instituição, eu utilizo. E aí o que acontece? Eu consigo descobrir quais são os alunos que estão tendo alguma dificuldade na sua trajetória e jogo ele para baixo aqui. Esses alunos são considerados oportunidades. Né? Porque oportunidade para o aluno e para a instituição. Então, esse estudante está com problema, então é uma chance da instituição ajudar ele a resolver o problema dele. Então, são oportunidades para retenção ou engajamento. Mas olha o detalhe, aqui eu só não utilizo somente dados da inteligência artificial. Eu também levanto oportunidades baseado no que os professores estão enxergando na sala de aula. Para vocês terem uma ideia do paralelo que eu faço aqui. Suponha que você tem um algoritmo de previsão do tempo. E aí você vai ter que ir, por exemplo, a Belo Horizonte. Vocês estão em lá, vocês têm que ir a Belo Horizonte. Aí vocês vão, será que vai chover em Belo Horizonte? Aí você olha o seu celular e a inteligência artificial te fala, em Belo Horizonte tem 30% de chance de chover. Só que aí o que acontece? Um amigo seu, que está lá em Belo Horizonte agora, te manda uma mensagem e fala, olha essa nuvem negra aqui, cara, se eu fosse você, eu trazia aqui o guarda-chuva e tal. Aí você tem um fato, o seu amigo que está lá em Belo Horizonte, ele te mandou uma foto de uma nuvem negra. Aí, nesse caso, a inteligência artificial era útil até você não ter essa informação que você tem. Depois que você teve essa informação, aí você fala, não, eu vou levar guarda-chuva, porque olha a nuvem negra que o fulano tirou para mim agora lá, né? Então, eu vou levar. Se fosse só por causa da inteligência artificial, você teria 30% de chance, né? Também acontece a mesma coisa aqui. Muitas vezes a inteligência artificial fala que o aluno tem chance de desistir, mas os professores não, ele está engajado. Ou vice-versa, não, esse aluno aqui tá legal, eu não enxerguei nada aqui nos dados dele. Mas o professor está ali no dia a dia vendo o aluno, conversando com ele e tal, observa o comportamento dele com os colegas de turma. Então, os professores também têm essa visão da sala de aula. E isso também é uma oportunidade, que muitas vezes é até melhor do que a própria análise de dados aqui. Então, você manda as oportunidades que os professores estão falando, que os dados estão falando, e aí é o seguinte, aqui você vai ter um monte de oportunidade de retenção e engajamento. Mas se você não fizer nada, os alunos vão continuar com os problemas que eles têm. Então aí eles precisam atuar nos casos que seriam os agentes, né, que a gente chama. Os agentes são as pessoas que vão ajudar o aluno. Por exemplo, pode ser um coordenador, pode ser uma pessoa da área financeira, né, se essa instituição quiser fornecer crédito para o aluno, a inteligência artificial pode chegar e falar assim, esse aluno tem grandes chances de evadir por questões financeiras. Se a instituição tiver alguma solução de crédito e tal, ela pode falar, olha, você não precisa sair, existe essa solução de crédito aqui disponível para você, sei lá, alguma coisa assim.
Então, essa é a ideia. Agora, olha só, gente, a inteligência artificial está aqui, ó, junto com os dados da instituição, mas veja bem, à medida que a gente for tendo casos, oportunidades, ações feitas aquilo, ações que deram resultados, ações que não deram resultado, a inteligência artificial pode aprender com isso tudo aqui. E aí ela pode criar o processo de retenção ou engajamento de forma previsível. Hoje, na própria Unilavras, que utiliza essa plataforma, a gente já consegue prever no próximo semestre quantos alunos a gente vai reter ou engajar com os dados que a gente tem, né? Então, a gente vai falar, olha, atuando nos cursos presenciais com tantas turmas e tal, com esses agentes que você tem, baseado no que você fez nos outros semestres anteriores, você vai conseguir reter no máximo tantos alunos. Ah, mas eu preciso ter mais pessoas. Então, você precisa colocar mais agentes. Então, você consegue simular aqui qual seria todo esse processo aí. Então, é como máquina para ajudar os estudantes que estão em dificuldades, né? E como sendo uma máquina, ela vai também aprendendo com isso, tá? Agora, durante toda essa carreira aí, gente, quais foram as dificuldades que eu tive, né? Eu gostaria de comentar para vocês aqui, né? Os desafios de implementação. Primeiro é o seguinte, primeiro é a preparação dos dados. Todo mundo acha, ah, não, eu tenho os dados, né? Mas aí na hora que você vai descobrir, tem dados que estão no sistema acadêmico, tem dados que são de catraca eletrônica, tem dados que estão no ambiente de aprendizagem virtual. Então, os dados estão todos espalhados. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho todos os dados, mas obter esses dados não é tão simples assim, né? Então, exige um trabalho de TI aqui, de integração e tal. E além disso, não é só o trabalho de integração, a gente tem que entender se esses dados eles estão confiáveis, né? Porque às vezes é aquele negócio, né? Tem aqui os dados acadêmicos, mas na verdade a gente faz uma operação aqui, aí você vai ver aquela marreta lá, né? Tem uma marretada. Então, assim, tipo, a inteligência artificial não pode ter marreta, tem que ser o que está acontecendo. Esses dados que você tem aí reflete a realidade? Se ele não refletir a realidade, não adianta você treinar a inteligência artificial, porque não vai funcionar, né? E esse processo de preparação dos dados, ele exige uma governança. Não é só eu lá pegar os dados. Cada dado, ele tem a sua periodicidade. Tem dados que você vai pegar diários, tem dados que vai ser semanais. Então, você precisa organizar isso tudo. E para organizar isso tudo, você tem que ter uma governança desse processo. Então, essa parte de preparação dos dados é, na minha visão, um dos principais desafios. É o principal desafio técnico da solução. Muitas pessoas acham, treinar o algoritmo que é difícil. Não, treinar o algoritmo eu já mostrei para vocês, é fácil. Com o Python você faz isso aí com algumas linhas. O difícil é você montar todo o processo, organizar os dados, ver quais são validados, se tem alguma marreta ali no meio, principalmente isso, gente, né? Aquelas marretadas que acontecem nos sistemas e tal, isso que é complicado de entender aqui. Esse é o primeiro, para mim, é um grande desafio, tá? No segundo desafio, é a expectativa dos usuários. Os usuários, quando eles têm um sistema de inteligência artificial, eles esperam que o sistema acerte 100% dos casos. Mas como a gente viu lá no próprio exemplo, as métricas de desempenho, 80% de chance. A gente sempre está falando de porcentagem. Então, se a gente fala de porcentagem, 80%, 90%, 95%, automaticamente a gente está falando de erro. Então, esse algoritmo ele pode acertar 95%, mas 5% ele vai errar. Então, em algum momento ele vai errar. E aí o que acontece quando o algoritmo erra? Os usuários pegam, esse sistema não funciona, né? Então, às vezes ele acertou 10 casos e errou um. Aí, por causa desse caso, a pessoa, não, esse sistema não funciona, não sei o quê. O usuário ele sempre vai lembrar do último erro. Ele não vai lembrar dos 10 acertos, ele vai lembrar sempre do último erro. Ele quer, na verdade, que o sistema probabilístico funcione igual um sistema transacional, convencional aí, né? Igual você fala, eu fiz a venda e baixo no estoque, né? Uma transação atômica, quem já estudou banco de dados sabe disso aí. Então você vai lá, começa a transação, aí você baixa no estoque, faz a venda e fecha a transação, né? Então, ele quer que funcione assim.
Se você baixa o estoque, se você vendeu, você vai baixar do estoque. Isso sempre vai acontecer. Ele quer, e é íntegro. No inteligência artificial, não. Não é assim. É probabilístico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão lá no OK Google, como eu posso fazer para chegar da minha casa na Unilavras? E a maioria das palavras que você falar, o Google vai acertar, mas alguma ou outra ele vai errar. Então, é por quê? Porque ele tem, sei lá, 98% de chance de acertar a palavra. De cada 100 palavras, ele vai errar 2. Esse é o comportamento do sistema de inteligência artificial. E outra coisa, outro desafio. Então, o desafio de alinhar a expectativa do usuário esse aí é um desafio que é também muito grande, mas agora o pilar de todo o processo, que é o alinhamento com os gestores. O gestor, seja da instituição, seja da empresa, seja lá, a pessoa que está no comando de todo o processo, essa pessoa, ela tem que pensar igual a inteligência artificial. Ela tem que ter inteligência artificial na cabeça, ela tem que entender como é que funciona, né? Por quê? Porque esse usuário aqui, quando ele chegar e falar assim, não funciona, esse algoritmo está dando problema aqui. E se o gestor não souber esse comportamento probabilístico, ele vai falar assim, ah não, então tira esse sistema aí, se está dando errado, vamos tirar o sistema. Qual que é o pensamento de um gestor que entende de inteligência artificial? O gestor ele fala o seguinte, tudo bem, quantos casos que teve aí? Em 10 casos ele acertou, em 2 casos ele errou. Tá. E você está focando, o usuário está focando nos casos que errou. O que o gestor tem que fazer? O gestor tem que pensar assim, tá, teve 10 casos que deu certo e teve 2 casos que ele errou. Mas eu não posso ter a miopia de pensar, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar de outra forma. Eu tenho que pensar, hoje, com o sistema, eu acertei 10 casos e errei 2. E sem o sistema, o que eu teria perdido esses 10 casos aqui, que seriam oportunidades? Então ele tem que mudar a ótica. Ao invés de pensar no erro, ele tem que pensar o seguinte, o que acontece com a minha empresa, com a minha instituição, com o sistema ou sem o sistema? E aí ele vai ver, olha, se eu tirar o sistema, eu perco as 10 oportunidades. E isso significa X para a minha empresa, de renda, sei lá, de faturamento, de redução de custos, sei lá. Né? Então, mesmo que ele esteja errando, ele é muito mais eficiente do que não ter o sistema. Então, assim que tem que ser o comportamento de um gestor que está querendo implementar um sistema de inteligência artificial. Então, esses 3 desafios, qualquer pessoa que trabalhar com inteligência artificial vai ter, e eu coloquei aqui porque foi, durante esses quase 20 anos da minha carreira, foi o que eu encontrei no meio do caminho. Tá? Agora sim, pessoal, eu tentei colocar aqui o tema de um jeito que talvez ficasse interessante para vocês, né? Para assim, talvez para estimular vocês a começarem a ver isso e tal. Assim, talvez para a maioria de vocês, isso é complicado, não sei o quê, mas talvez para alguns, né, que estejam escutando aqui, talvez, gostei desse negócio. Para quem gostou e quiser começar, eu coloquei aqui alguns caminhos, né, para vocês começarem. Bom, a primeira coisa são as ferramentas. Não tem como você fugir de uma dessas duas aí, na minha visão, tá? É o Python ou o R. O Python, ele é muito simples e ele tem muita documentação, tem muita gente falando. Eu prefiro, para quem está começando, começar com o Python. Agora, tem cientistas de dados que vão me xingar. Vão falar assim, o que é isso? Que Python nada? Tem que ser o R. É questão de preferência, tá, gente? O R, ele tem muita coisa, é muito interessante, mas pelo menos eu, particularmente, prefiro o Python por ele ser mais fácil e tal. Aqui, no Python, você vai conseguir simular diversas coisas. Vários algoritmos aí de métodos supervisionados, métodos não supervisionados, otimização, você consegue fazer várias coisas. Basta você ir no YouTube, tem várias pessoas explicando lá e tal. Agora, isso aqui são os algoritmos que a gente chama de algoritmos de treinamento e tal, que são mais simples. Se você quiser trabalhar com imagens, igual aquela que a gente viu dos carros autônomos aí, você quer trabalhar com reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, são trabalhos que exigem algoritmos mais complexos, esses são o que a gente chama de deep learning, você precisa
utilizar essa ferramenta que a gente chama de TensorFlow. Esse TensorFlow é uma ferramenta do Google, né? Que ele já tem vários algoritmos, já tem várias coisas prontas, né? Várias bibliotecas já prontas para trabalhar com esse Deep Learning. Né? Então, você não precisa reinventar a roda. Se você precisar, por exemplo, de reconhecimento, talvez reconhecimento facial, você já tem vários algoritmos aqui do TensorFlow que pode fazer isso para você. Então, não precisa reinventar, basta você utilizar o TensorFlow, que é um conjunto de bibliotecas que você pode utilizar vinculado ao Python. Então, basta você estar lá dentro do Python, você chama o TensorFlow para fazer, por exemplo, o Deep Learning que você precisa para reconhecer imagens. Né? Cursos. Eu sugiro que vocês procurem por Machine Learning. E aí você tem cursos muito bons mesmo, no Coursera, por exemplo. Eu fiz vários aí, especialmente um do robozinho que chama Machine Learning, do professor Andrew Ng, Andrew Ng, tá? Esse professor é o papa da inteligência artificial aí, de Machine Learning e Deep Learning, considerado aí um dos melhores pesquisadores, né? O curso dele é espetacular, só que é em inglês, né? Então tem que aprender inglês, gente, não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Então os cursos desse Andrew é muito bom, são excelentes. Tem Udemy também, aí o Udemy tem alguns cursos em português, e tem o próprio YouTube, com vários cursos. Inclusive, você pode acessar cursos do pessoal de Stanford, do MIT, pessoal lá dos Estados Unidos. As aulas de inteligência artificial você pode assistir. Eu, por exemplo, assisti todas as aulas, são 20 aulas de 1h30, do professor lá de Stanford. O cara é fenomenal, eu assisti todas as aulas dele para o YouTube. Então, é uma das coisas que a internet nos traz, né, um dos benefícios. Então, para quem quer estudar, esse é o caminho. Agora você fala, Guilherme, mas peraí, deve ter coisa pronta aí, né? Às vezes eu gostei da inteligência artificial, mas eu não quero codificar e tal. Tem muita coisa pronta. Se você for nas plataformas em nuvem, se você começar pela Amazon, né, AWS, se você procurar Machine Learning na AWS, você vai achar um monte de coisa já pronta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o TensorFlow para reconhecer a imagem. A Amazon, ela tem lá o Amazon Recognition, que é para você reconhecer imagens e vídeos. Se você pegar o YouTube, entrar lá, Amazon Recognition, faz uma demonstração, você vai ver vídeos que ele vai classificando as imagens em tempo real. Você coloca assim a câmera, ele vai passando um gato, ele fala, um gato chegou, um cachorro entrou na cena, não sei o que, ele consegue reconhecer isso tudo. É espetacular, gente, muito interessante. Se você quiser fazer chatbot, se você quiser reconhecimento de voz, tudo isso aqui já tem na Amazon disponível. Eu conheço, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com nuvem, eu sempre trabalhei com a AWS. Então, eu não conheço muito bem, por exemplo, o Azure. Até porque o Azure Machine Learning chegou bem depois. Então, a Amazon está aí desde 2008, né? Então, talvez eu esteja aí com um viés e tal, mais para a Amazon. Mas, assim, do que eu já vi de Machine Learning, tanto aqui em palestras aqui em São Paulo, quanto demonstrações no YouTube e tal, eu considero que ele está um pouco na frente do Azure nesse ponto aí, tá? Uma coisa que eu coloquei para vocês aqui também, que você ver, é sobre o IBM Watson, que é para quem trabalha mais com a parte de jurídico, essa questão dos advogados que eu falei, que são advogados robôs. Então, a IBM Watson, a IBM ela focou, ela segmentou a inteligência artificial dela basicamente em dois nichos. Esse nicho aí de jurídico e o nicho da parte de medicina também, né? Prevenção de câncer, uma série de coisas, né? Qual que é a melhor droga para esse tipo de câncer? Ela tem um banco de dados completo lá, médico, né? Tudo isso dentro do Watson. Quem achar interessante, basta pesquisar o Watson, que tem lá uma série de demonstrações. Mas a questão do advogado, isso aqui a gente já vê aqui em São Paulo, tá? Esse Watson já está sendo utilizado aqui para advogados. E também não podemos esquecer do Google, né? O Google AI lá, ele tem também possivelmente tem alguma coisa parecida com a Amazon aqui. Isso é para quando você tem nuvem, né? Você tem disponibilidade da nuvem. Agora, gente, tem casos, por exemplo, que você está, igual eu trabalhei em alguns casos, na mina subterrânea. Você está, sei lá, 20 metros debaixo da terra.
Então, lá a nuvem não vai pegar. Mas talvez você precise de algum de inteligência artificial lá nesse momento. Então, o que o Google fez? Ele criou uma plaquinha. Isso aqui é sensacional, gente. Essa plaquinha aí chama Google Coral Dev. Ela custa mais ou menos $99. Só que ela é uma plaquinha que ela tem ali dentro dela, ela tem um sistema operacional que chama Mendel, que é um derivado do Linux. E você pode ensinar essa plaquinha a fazer reconhecimento facial, detecção de objetos, detecção de gestos e tal. Então, por exemplo, eu posso colocar uma plaquinha dessa lá na fazenda do meu pai, por exemplo. Eu coloco uma câmera lá, né? E aí eu treino essa plaquinha para fazer o seguinte, olha, na hora que vier um animal, se vier um gato, um gambá, um rato, você não faz nada. Mas se aparecer uma pessoa aqui, você dispara um alarme, né? Porque se tiver alguém tentando invadir a fazenda, sei lá. Eu consigo fazer isso com uma plaquinha dessa e com uma câmera comum, uma dessas câmeras que a gente compra aí. Ligo ela lá e nem precisa estar conectado à internet. Basta eu conectar essa placa com um alarme e eu consigo fazer. Então, assim, uma coisa que eu ainda não comprei foi só por causa do preço, né? Esse dólar tá R$6 quase. Então, 99 vai ser R$600. Então, meio pesado, né, gente? Mas, assim, eu ainda vou comprar essa plaquinha. E aí, basicamente, para você treinar ela, você coloca ela na sua USB, por exemplo, do seu computador, vai ter um sistema operacional lá, com o Linux, e aí você treina ela e fala, olha, pode treinar reconhecimento facial, pode treinar detecção de objetos, pode fazer gestos para ela fazer assim, ó, na hora que eu fizer assim, você faz algum comando, né? Isso para a indústria, gente, não tem, assim, é um valor imenso, né? Porque a indústria, ela está em qualquer lugar, está na floresta amazônica, onde que não vai ter nuvem lá, né? Não vai ter disponibilidade. Então, basicamente é isso, gente. Então, aqui, vamos resumir. Aqui é para você trabalhar no seu próprio computador, né? Essa parte aqui, tanto da parte do Python, do R e do TensorFlow. Aqui para você estudar, aqui para você trabalhar na nuvem e aqui para você trabalhar em hardware. Então, eu acho que assim, a gente já deu algum caminho para você começar a trabalhar com inteligência artificial, tá? Agora, isso aqui é inteligência artificial. Agora, quem gostou da ideia do sucesso universitário, eu vou colocar para vocês, só para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do projeto, não deu tempo de falar, obviamente, tudo aqui, né? A gente falou uma palhinha só do sucesso universitário. Quem quiser acessar mais detalhes, pode acessar essa página aqui, ó, sucessouniversitario.com.br. Então lá você vai ter os e-books, vai ter o web, né? Você vai ter o artigo. E eu já estou aproveitando aqui para divulgar para vocês aqui, até em primeira mão, foi uma coisa que a gente começou a divulgar aqui semana passada, vai estar começando a divulgar aos poucos, que é um Big Data aqui chamado SU Lab, né? Ele tem, gente, principalmente para vocês que são de TI aí, para quem quer conhecer um exemplo real de Big Data, é muito interessante que ele buscou todas as informações de todas as instituições do Brasil e calculou os indicadores de permanência, né? Indicador de permanência é um termômetro, né, que mostra para a instituição como que o curso tá evoluindo. Então, se os alunos permanecem no curso, né, se ele tem altos índices de permanência, significa que aquele curso ele está alinhado com as expectativas do estudante e está alinhado com a expectativa do mercado, né? Então, ele está no caminho certo. Quando o curso ele tem baixos índices de permanência, ou seja, os estudantes estão desistindo muito daquele curso, tem alguma coisa errada. Ou aquele curso ele tem algum problema interno, né? Talvez precisa reformular a grade horária, talvez precisa reformular os professores, talvez precisa reformular a infraestrutura da instituição. Alguma coisa está errada. Ou esse curso está tudo certo na instituição, mas ele no mercado ele não está sendo muito mais bem aceito, né? Talvez não tenha mercado para o estudante. Então, o indicador de permanência ele faz isso aí. E aí você entra quando você entra no Sucesso Universitário, tem um link lá do SU Lab, vocês clicam aí, você consegue ver todos os detalhes de todas as instituições do Brasil. Comparar, inclusive, o indicador da instituição com a região dela, 100 quilômetros em volta dela. Então é muito interessante estudar quem quiser saber o que é um Big Data na prática, né? Também é um tema interessante. Bom, pessoal, essa solução Sucesso Universitário, ela é uma solução que foi criada do zero, né? E lá em 2018 e tal, ela já está há 2 anos aí rodando na Unilavras, e a gente tem pilotos em outras instituições que ainda não tem casos assim, não são clientes, mas são pilotos.
E a tendência é o seguinte, a tendência é que ela evolua nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, somente 50% das instituições utilizam inteligência artificial para fazer alguma coisa parecida com o que eu mostrei para vocês aí, dessa questão dos alunos. Mas os Estados Unidos, eles estão 10 anos na nossa frente em termos de tecnologia educacional. Então, se eles estão 10 anos e somente 50% das instituições dele utilizam inteligência artificial para fazer isso, imagina no Brasil. Então, é uma solução nova, inovadora. Quando a gente apresenta para a instituição, ela meio que assusta, porque ela não está acostumada com isso, é uma coisa que ela não viu ainda. Então, essa solução ela tem um tempo de maturidade, né, para ela amadurecer. Até para as pessoas, para as instituições, peraí, deixa eu ver se esse negócio aqui vai funcionar aqui e tal. Então, tem que dar um tempo para eles também amadurecerem na cabeça deles o que seria uma solução desse tipo. Mas eu estou muito confiante que ela tem um potencial muito grande no mercado, né? Praticamente quase que nenhuma universidade tem uma solução igual a essa, né? Então é um caminho, acho que a gente tem um caminho livre aí para mandar bala nesse sentido. Então, quem achou interessante, quer trabalhar com inteligência artificial, quer um caso real mesmo, de uma plataforma que funciona para um caso real, eu sugiro vocês que cliquem aí nessa página de seguir. Seja um seguidor dessa página, que aí eu vou colocar todas as novidades e quando a solução começar a bombar, eu vou colocar as vagas também. E com certeza vai ter vagas remotas. Então, quem achou interessante, quem achou que isso aí tem algum sentido, vá lá, vira seguidor, não vai acontecer nada, gente. Não vai perder nada com isso, né? Então, entra no link e a gente sempre foca no canal do LinkedIn, né, que é o nosso canal principal. Então, entra na página do LinkedIn, Sucesso Universitário, seja seguidor se achou interessante, tá? Bom, pessoal, e aí se quiser entrar em contato comigo, eu não coloquei o e-mail, esqueci aqui, mas o meu e-mail é guilherme@sucessouniversitario.com.br, tá? Quem quiser entrar em contato, seja sobre o sucesso universitário, seja sobre inteligência artificial, seja sobre inovação, qualquer coisa que vocês quiserem, estou à disposição, tá? Não sei se fui corrido e tal, eu vou passar a bola para o Frank agora aí. Não sei como é que foi. Seu áudio está desligado, Frank. É o que mais acontece nessa pandemia, né? Falar com o áudio desligado. Ô Guilherme, foi um show. Vou repetir aqui o que eu falei no mundo. Foi um show de demonstração de conhecimento técnico aí e de conhecimento de negócio, né? E é muito interessante que deu para perceber que como que você trabalhou, né? Você encontrou um problema e você tinha conhecimento técnico, e buscou outros conhecimentos técnicos e conectou as coisas e saiu aí um produto inovador, como você disse aí, que o mercado ainda não tem nem condições de absorver completamente porque é muito novo. Mas você falando lá do mercado dos Estados Unidos, eu estava conversando com um colega de Unilavras aí, o Luiz Felipe, ele esteve lá algumas vezes, ele falou para mim que possivelmente, eu estou conectando, talvez soluções como essa não evoluem muito rápido lá, porque lá a evasão não é um problema crítico lá para eles, nas instituições lá, né? E para a gente aqui, a gente vê que aqui ocorre muito isso muito por causa do problema econômico, a estabilidade econômica, e lá eles não têm esse problema, né? Então, acho que talvez tenha uma relação aí. Eu vou abrir para perguntas aqui, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade, se quiserem ligar a câmera para fazer perguntas. Vamos só combinar uma coisa, levanta a mãozinha, que aí eu vou liberando aqui por ordem de mãozinha levantada. Quem quiser fazer pergunta para o Guilherme, por favor. Ninguém? Nem você. André, nem você hoje. Ué, eu levantei a mão, Frank. Não apareceu aí, não? Não. Olha aí agora. Agora sim, vamos lá. Ô, Guilherme, eu te parabenizar. Eu sou representante dos alunos da turma de TI e também faço estágio no apoio tecnológico da Unilavras. Então, assim,
Foi um prazer, foi uma satisfação ver tudo que você falou. E eu sempre vou muito em cima, assim, uma das perguntas que eu queria fazer é assim, se você tivesse que voltar no tempo, o que que você falaria para o Guilherme lá no comecinho? Isso você falou no último slide, né? Que são as oportunidades que tem para começar com o tema e tal. Mas eu queria aprofundar, assim, em que você vê em questão de desafios a médio prazo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Na questão do carro autônomo, eu vi que ocorreu um acidente nos testes nos Estados Unidos, que o quê? Uma pessoa estava com uma camisa laranja de um lado da via e um cone laranja do outro lado. E o carro associou o cone à pessoa e atropelou a pessoa, associando que ela seria o cone. Então ele confundiu as coisas. Então, assim, tá muito avançado, concordo com você, tá 99% engatilhado, tá excelente. Eu até vi parece que foi um caminhão da própria Tesla, se não me engano, fez uma entrega de bebidas lá, acho que foi o ano passado, que rodou, não sei se foi 400 ou 800 quilômetros, autônomo e fez e tudo certo. Mas, assim, um caso desse, como eu citei, é uma pequena falha, um pequeno erro, mas pode custar a vida de uma pessoa. Então, assim, nessa questão da automação mesmo, de veículos automatizados, completamente automatizados, você acha que ainda é desafiador ainda pelo fato de lidar diretamente com vidas, assim, de que não pode ter uma mínima falha que ela pode ocorrer em perda de vidas? Excelente pergunta, André. Na verdade, todo mundo sabe que existe um erro embutido, né, na inteligência artificial, igual eu comentei. E aí, quando você tem vidas envolvidas, claro que isso aí tem que ser muito bem cuidado, né? Mas, assim, tem uma coisa que é a seguinte, cara. Tem caminhos que são irreversíveis. Costumo dizer que a tecnologia é igual um tsunami. A primeira onda, ela vem quase imperceptível. Quando vem a segunda, ela vem de uma vez só, né? Então, isso que a gente está vendo aí de carro autônomo, alguns testes e tal, isso aí, no início, infelizmente, vai ter esses acidentes que você falou e tal, mas é inevitável, né? Então, vai chegar uma hora que esses carros eles vão estar andando juntamente com os carros comuns mesmo, e tem um tempo aí de convivência entre esses dois mecanismos, né? Mas é inevitável que se a tecnologia vem e ela vem para trazer bem, ela não tem como, né? Ela vai trazer, vai continuar, não vai ter como separar isso. É como um tsunami, ele vem, quando a segunda onda vem, ela vem para devastar, né? Então, agora, existem muitas questões aí, de questões mesmo de política, né? Por exemplo, o governo vai liberar isso. Quando, se acontecer algum acidente, igual você falou, esse acidente ele pode ser um motivo político para o governo chegar e falar: não vamos mais colocar carros autônomos. A gente sabe que não é somente tecnologia que está envolvida, existem interesses, né? Interesses políticos, interesses econômicos. Então é muito difícil responder, por exemplo, quando isso vai estar disponível e tal, com segurança e tal, né? Porque existem esses outros lados aí que nós, seres humanos normais, não sabemos, né? Tem muito interesse por trás aí que a gente não consegue enxergar como pessoas comuns, né? Mas eu vejo que é inevitável, cara, né? É igual o avião, por exemplo, quando começou, inicialmente na aviação comercial, o avião ele não tinha piloto automático. E aí, quando começou o piloto automático, todo mundo falava: ah, não, mas o piloto automático, e se aconteceu um acidente? Com certeza aconteceu um acidente. Mas hoje em dia, o avião, únicas operações que ele faz de forma manual é a decolagem e o pouso. O resto, tudo é autônomo, né? Então, ele funciona da maior parte do tempo no piloto automático. E antes também era uma dúvida: ah, será que vai ter um acidente? Será que aconteceu o acidente? E mesmo assim, a gente tem um avião. Eu acredito que o carro autônomo vai ser dessa forma também. Você vai ter acidentes, mas mesmo assim vai ter carro autônomo no futuro, não vai ter como escapar disso, né? Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. Só uma observação. Eu tive um professor que me deu aula algum tempo atrás, quando eu estudei na PUC Minas. Aí eu acabei desistindo do curso, enfim, outras coisas, mas
Eu me lembro que ele falou assim, que quando ia viajar de avião e que via que o piloto não tinha cabelos brancos, ele se preocupava, porque numa pane dos instrumentos ele não saberia É, operar manualmente o avião. Então ele falava assim, quando eu vejo que o piloto não tem cabelos brancos, eu já começo, ixi, será que isso aqui vai dar certo? é, Justamente pegando um gancho nisso que você falou. exatamente. Mas é inevitável, é o tsunami, cara. Quando vem a segunda onda, não tem condição. Vamos pegar esse exemplo do avião. Em 1920, sei lá como é quando começou, veio essa questão do piloto automático. Ela veio como uma ondinha, e todo mundo, não, piloto automático não, isso aí não dá, porque que é isso, se acontecer um acidente. Hoje em dia, isso já nem. Quando ela veio depois, que provou que o piloto automático era muito mais eficiente que o ser humano, acabou. Veio a segunda onda e vem passando por cima, né? O tsunami. Não tem como. Ó, acredito até que a gente pode pensar que o cérebro eletrônico são os cabelos brancos, né? É o acúmulo de conhecimento dos cabelos brancos. É por aí, né? Exatamente. E muito Exatamente. rapidamente. Não é um processo de anos para ficar com cabelo branco, é um processo muito rápido de gerar conhecimento, como você mostrou É pra menos gente. estressante. É menos estressante, né? Então, muito bom, legal a pergunta, André, muito bom. Mais alguém, gente? Uma pergunta aí? Nós temos alguns professores aí, alguns convidados externos aí também. Fiquem à vontade aí, lancem perguntas para o Guilherme aí. Parece que o Elias levantou a mão. Ah, vamos lá, professor Elias, à vontade. Boa noite, gente. Guilherme, parabéns pela conversa, né? O pessoal gosta muito de falar palestra, né? Eu acho que foi uma conversa, um bate-papo, né? É, Acho que mais moderno, né? Só fazendo um comentário, né, do tempo que você falou, da questão do piloto automático do avião, né? É aquele negócio, né? Ah, mas a tecnologia pode falhar e pode pessoas morrerem e tal. Assim como o ser humano, né? é, Assim como o ser humano, né? E acho que o exemplo do avião, né, ele casa muito bem por conta disso, né? Existiram, né? Podem existir falhas da parte automatizada e tudo mais. Sim, mas a humana, o risco é maior do que. E eu acho que o carro ele vai caminhar para isso também, né? O transporte rodoviário, né? Com inteligência artificial, ele vai caminhar para isso também. Vai chegar num ponto que pode ter acidente, pode pessoas morrer, pode, mas com o ser humano vai ser muito mais perigoso do que com a inteligência artificial, né? E aí, até brincando um pouquinho do que o Frank falou, do conhecimento agregado, né? Os cabelos brancos, né? É o novo Highlander, né? Para os mais antigos aí, né? É o novo Highlander, vai absorvendo conhecimento dos outros e ficando cada vez mais inteligente. é. Agora, sabe uma coisa que eu pensei, Elias? Até quando eu estava preparando esse slide aí, no carro autônomo lá, tinha uma cena que é uns pedestres atravessando, né? Aí eu pensei, se põe esse carro autônomo aqui em São Paulo, tem algumas avenidas que os pedestres não param, o sinal está aberto, e eles continuam passando na faixa de pedestre. Então esse carro autônomo ia ficar parado lá meia hora lá, porque toda hora ia passar, entendeu? Tem esses detalhes, essas peculiaridades que eu queria saber, tinha curiosidade para saber como é que seriam resolvidas, né? Porque o carro autônomo, ele viu o pedestre, ele ia parar e não ia sair dali, né? E você não tem como tomar controle do carro, né? Então é uma É, situação talvez, interessante. talvez igual aquele filme Eu, Robô, não sei se você já É, viu esse filme, talvez um modelo híbrido, né? De que você possa ativar o piloto, assim como é o avião mesmo, né? Você possa ativar o piloto automático e diante de uma necessidade você ativa o recurso manual, né? Isso também. E aí entra até a questão judicial, né? Que você até comentou, que se tem um acidente com um motorista humano, né? O culpado daquele acidente é o motorista humano. é, Agora, se tem uma tecnologia, e agora? Quem que nós vamos culpar? Né, se aconteceu o acidente, vai culpar o fabricante, vai culpar a pessoa que comprou o veículo e o veículo aconteceu isso, e vai ser mais uma área até do direito que vai aumentar para poder ter, olha, acidentes com equipamentos que são autônomos. é, exatamente. A gente tem um mundo novo, né, gente? Sim. Então, assim, vai acontecer coisas que a gente nem imagina ainda, né? Mas, assim, não tem como sair disso, gente. Por exemplo, veículos autônomos na mineração já é uma realidade, não tem como voltar. O avião, piloto automático, não tem como voltar. Carro autônomo também não tem, gente, não tem condição, né? Então, pode demorar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar por causa dessas questões que eu falei, questões econômicas, políticas envolvidas no meio, que a gente não sabe exatamente como que está esse cenário, né?
Mas não tem como, tecnologia não tem como, né? É o tsunami, passa a segunda onda, ela vem para arrebentar, não tem como não. Leva tudo. O professor João falou aí no chat uma coisa interessante, que eu também tinha dúvida. Por exemplo, infraestrutura das ilhas é um desafio, concordo. Porque, por exemplo, se você pôr um carro da Tesla para ir daqui de Lavras até São João del Rei, eu acho que ele não chega inteiro lá, não. Porque ele não vai dar conta, não. É tanto buraco que ele vai desviar, ele vai cair numa ribanceira a qualquer hora e ele vai se autoguiar para uma ribanceira que ele vai falar assim, não, isso aqui é menos buraco do que na rodovia, eu vou por aqui mesmo. Então, assim, tem lugares que você não tem faixa, tem lugares que a faixa está pintada errada, e aí o carro vai se basear naquilo ali, né? Então, essa questão que o Elias falou, acho que também procede. Por exemplo, se a sinalização está errada e o carro seguiu a sinalização e deu um acidente que matou alguém, quem vai ser responsável? A prefeitura, o estado, quem colocou a sinalização? Porque o carro seguiu a sinalização. Então, gera uma questão muito ampla em cima disso. Com certeza. Com certeza. Muito interessante. Outro dia eu vi uma discussão, acho que a gente entrou mais para um campo mais filosófico agora, mas eu vi uma discussão interessante outro dia sobre a inteligência artificial no nível de negócio. Há um grupo de pessoas que pensa de uma forma mais arrogante. Querem a inteligência artificial porque não quer funcionário preguiçoso, quer substituir esses empregos todos. Já tem uma outra linha de pessoas que pensa que a inteligência artificial está vindo, né? E esses robôs, todas essas automatizações, elas estão vindo porque não é justo você submeter o ser humano a qualquer tipo de trabalho, né? Então, vejam que tem sempre um dilema no meio aí, né? No antagonismo aí de pensamento. Mais alguma questão, gente? Bom, então eu acho que a gente pode encerrar. Eu, em nome do Unilavras, Guilherme, eu agradeço você mais uma vez, uma excelente experiência de conhecimento técnico aí, mostrando para a gente como é simples fazer em Python, né? Uma solução de treinamento aí de algoritmos, tá? E já fazer uma pequena simulação, as ferramentas que já existem em nuvem, que você pode ter na sua mesa aqui para você fazer em casa também, fontes de estudo, tá? Então, em nome do Unilavras, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Pessoal, muito obrigado também. Eu vou encerrar essa gravação aqui, tá? E aí, até o próximo TI Talks. Gente, abraço para vocês. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.